Simbora estudar Os Laços de Família, Clarice Lispector. Este é o nono conto. É o nono conto? Acho que é o nono conto. Nono conto do livro Laços de Família. E ele vai falar, né, sobre mãe e filha. Principalmente aqui mãe e filha, né? Então mãe e filha estavam ali, né? A mãe estava levando a filha para o táxi, né? Estava entrando no táxi com a mãe, né? A mãe está indo embora, a mãe veio passar um tempo ali na casa dela, uns dias, e ela está levando para a estação. E a mãe sempre perguntava, né? Não esqueci nada, né? Perguntava pela terceira vez a mãe. E aí a gente vai entender, né, que esse livro, Laços de Família, traz muito isso, né? Essa questão das pessoas. E aqui o relacionamento da mãe com a filha, mas não é só da mãe com a filha, tem o genro também, né? Tem o genro, né? O marido dela, que é genro da mãe dela. Claro. Mas é que eu falei isso para vocês compreenderem de quem eu estou falando. Então ali, né, o genro e a sogra não se dão bem, né? Ficaram se engalfinhando ali o tempo todo, mas na hora da despedida, né, a sogra se torna uma sogra exemplar e o marido se tornaram um bom genro, né? Então na hora de ir embora ali, tal, parecia que estava tudo certo, né? Tá se livrando da sogra, a sogra está indo embora, né? E há um detalhe muito importante nessa mulher. Desde pequena, rira pelos olhos, desde sempre fora estrábica. Então perceba, né? O estrábico ri pelos olhos, tá? Não sei se é exatamente isso que a Clarice quer colocar, mas eu vejo da seguinte forma: 1960, né? A condição da mulher. Então a mulher ela era criada para servir ao homem. Então a mulher não podia gargalhar, nem se direito ela tinha de sorrir, né? Com os lábios, ela tinha que sorrir com os olhos. A mulher fazia tudo, né? Ali escondido. E ela aprendera a rir pelos olhos. Nós vamos ver que lá no final, e esse é um conto que eu já adianto, é diferente dos outros contos, porque aqui sim, neste conto, a mulher ela vai no final ter uma mudança, tá? E ela vai começar a rir. E essa mulher ela está levando a mãe, né, ali, e tem alguns diálogos entre eles, né? A mãe fala, né, filha, né, que o menino, né, estava magro, aí magro, nervoso, tá? A Catarina, que é a filha, ela consente, a filha é Catarina e a mãe é Severina. Acho que é isso, Severina. Catarina e Severina. Então, e a Catarina ali, né, consente, né, concorda com isso, tá? E coloca também o narrador, esse conto também em terceira pessoa, tá? O narrador coloca que durante a visita da avó, o menino se tornara ainda mais distante, né? Ele dormia mal, ele estava perturbado pelos carinhos excessivos da avó, pelos beliscões, né? Da velha. Enfim, a velha bagunçou ali a família. Enquanto eles estão indo no táxi, o táxi dá uma freada, né? E nessa freada, a Catarina é lançada contra a Severina. No carro, né? Eu vou ler até o trecho. Catarina fora lançada contra a Severina, numa intimidade de corpo há muito esquecida, vinda do tempo em que se tem pai e mãe, apesar de que nunca se haviam realmente abraçado ou beijado. Do pai, sim. Catarina sempre fora mais amiga. Então percebam que essa distância entre mãe e filha já vem de muito tempo, né? Não há uma relação de carinho entre as duas. Ela era assim, né? Mais com o pai, né? Não com a mãe. E agora a mãe foi visitá-la. Então, essa questão da família, né? Esse tradicionalismo, essa obrigação, né? Esse conservadorismo, tá? Essa obrigação de estar ali, isso era ruim para a Catarina, né? Catarina não sentia aquele amor pela mãe, porque a mãe nunca foi próxima dela, porque a mãe nunca a abraçava, né? Tem mais um trecho que eu vou ler aqui. Não se podia dizer que amava sua mãe. Olha que forte isso. Não se podia dizer que amava sua mãe. Sua mãe lhe doía. Era isso. Então a mãe doía para ela. Tá? E a mãe entra no trem. E as duas, é como se as duas não vissem a hora daquele trem sair.
porque Catarina não está mais aguentando a presença da mãe ali com ela. Tá? Catarina fica ali, né? A Clarice brilhantemente, né? Vai narrar, né? Vai colocar uma narradora que narra isso para nós, né? Aqueles momentos ali, né? Enquanto elas estão se despedindo, né? O apito do trem, enfim, e ela lá na janela, e como se ela quisesse que a mãe fosse embora mesmo, né? No meio da fumaça, a Catarina começou a caminhar de volta. Tá? Então a mãe já foi. As sobrancelhas franzidas e nos olhos a malícia dos estrábicos. A Clarice coloca isso, né? A malícia dos estrábicos. Ela falou que sorria com os olhos porque era estrábica. Tá? Então, a malícia dos estrábicos. Sem a companhia da mãe, recuperara o modo firme de caminhar. Sozinha era mais fácil. Sozinha era mais fácil. Então sempre a gente fala, né? Acompanhada é mais fácil, não, aqui no caso dela, sozinha. Sem a mãe era mais fácil. E sem a mãe ela recupera aquele modo firme de caminhar e ela vai voltando para casa. E quando ela volta em casa, né? Quando ela chega em casa, ela vai lá, ela abre a porta do apartamento, né? Enquanto se libertava do chapeuzinho com a outra mão, parecia disposta a usufruir da largueza do mundo inteiro, caminho aberto pela sua mãe que lhe ardia no peito. Então observa, né? Aquela questão da epifania da Clarice, né? Aquele momento em que ela percebe, né? Que ela não gosta da mãe, que ela está com a mãe, que lhe doía, a mãe lhe doía. Ela volta para casa, né? E ela parece agora disposta a usufruir daquele mundo inteiro, né? Aquele mundo que é largo, aquele mundo que a mãe abriu para ela, né? Naquele momento. E aí ela chega em casa, o marido, né? O Antônio está lá e ele mal levanta os olhos quando ela chega, né? A tarde de sábado sempre fora sua. E logo depois da partida de Severina, ele a retomava com prazer junto à escrivaninha. Tá? Então a tarde de sábado era dele. Ele mandava, tá? E os outros que ficassem ali, né? Orbitando, tá? Em volta dele. Tá? Ele era o sol. E ele só se preocupa em saber se a mãe foi. Quando ela fala que a mãe foi, e aí ela vai prestar atenção no filho. No seu filho magro e nervoso, conforme dissera a sua mãe. A mulher sentia um calor bom e gostaria de prender o menino para sempre a este momento. Que momento? O momento em que ela abraça a criança. E a criança, pela primeira vez, lhe diz mamãe. Nesse tom e sem pedir nada. Então observa os laços de família, né? O laço com a mãe não é um laço legal, tá? O laço com a mãe parece mais um nó, né? Não é um laço, é um nó. O nó prende, né? Você não sai, tá? Você precisa cortar o nó. E quando aquele nó é cortado que a mãe vai, ela volta e aí com o filho ela tem um laço. Porque o laço você pode, né, desfazer e fazer quantas vezes for necessário. Você não está preso a ele, né? Você solta e você vai. Você pode sair daquilo quando você quiser, tá? Então, o menino fala mamãe, né? E naquele momento, ela resolve pegar a criança e sair com a criança de casa. Dar uma volta, passear com ele. Então, a família, o laço de família aqui. E ela passa ali pela sala, né? E ela nem para, ela só avisa o marido, vamos sair. E sai, né? Ela não chama o marido. E o marido olha aquilo, né? Pela janela vê sua mulher prendendo com força a mão da criança e caminhando. E ele olha aquilo, pô, é o meu sábado. O sábado é meu. Eles têm que ficar aqui para mim, né? Meu filho tem que ficar aqui, a minha mulher tem que ficar aqui para me servir. É por isso que ela está aqui. Então a condição da mulher é colocada aqui. E as mulheres da Clarice têm isso, tá? Sim, na maioria dos contos é uma mulher, né, na maioria das obras, inclusive, é uma mulher de classe média, não é uma mulher pobre. Tá? Pensando aqui rapidamente, né, de exemplo de mulher que é pobre é a Macabeia, da Hora da Estrela. Tá? As demais não são. Tá? Talvez de algum outro conto que eu não me recordo agora, mas, né, das obras mais importantes, a Macabeia. E ela sai com a criança e ele fica ali, né, sem entender. E ele começa a pensar, Catarina,
Esta criança ainda é inocente. E sempre eu penso nessas frases da Clarice, né? Tirar a inocência da criança passeando com a mãe. Tá? A criança não está pronta para aquilo, para aquele amor, para aquele carinho de mãe. A criança está amadurecendo com isso, né? Como aqui no conto anterior do livro, né? Da menina de 15 anos, né? Da preciosidade. Tá? E esse homem, ele começa, né? A se questionar. Mas e eu? E eu? Os dois tinham ido embora sozinhos e ele ficara com o seu sábado e sua gripe, no apartamento arrumado onde tudo corria bem. E aí ele vai começar a pensar em algumas coisas, né? Ele pensa, aliás, ele vai pensar não, né? O narrador que começa a falar para nós, né? Que às vezes ele procurava humilhá-la. Por exemplo, né? Quando ele entrava, ela estava nua e ele olhava para ela nua, ela não gostava disso. Isso para ela, né? Era uma humilhação. E vou ler um trechinho aqui muito interessante. Mas tinha se habituado a torná-la feminina deste modo. Humilhava-a com ternura. E já agora ela sorria. Já agora ela sorria, ou seja, ela está feliz. Lembra que eu falei lá no começo que ela vai mudar? Sem rancor? Ele pergunta. Pô, ela não tem o direito de ser feliz. Ela não tem o direito de sorrir. Ela aprendera lá no início a sorrir com os olhos. Agora ela está sorrindo. Sem rancor, né? Então, olha o questionamento. E até tem uma fala, né, do narrador que ele pensa nela, né, como se ela dependesse dele, né? Como se tivesse um interesse até financeiro dela estar com ele, tá? E no finalzinho do conto, né, o conto termina assim. Aí ele continua pensando e ele chega a essa conclusão. Quando Catarina voltasse, eles jantariam afastando as mariposas. O menino gritaria no primeiro sono. Catarina interromperia um momento jantar e o elevador não pararia por um instante sequer? Não, o elevador não pararia por um instante. Então, subindo, o elevador não pararia, a vida mudando, né? Aquilo tudo mudando, é isso que quer dizer aqui, o elevador não pararia, tá? Não, o elevador não pararia um instante. Depois do jantar, iremos ao cinema, resolveu o homem. Olha como essa vida parece que vai mudar. É isso que está colocado aqui, tá? E esse é um grande conto de uma vitória, né? De uma mudança que a gente não vê muito na Clarice. Eu vejo essa diferença nesse conto aqui, tá? O homem pensando, vou levá-la ao cinema. Tá? Depois do jantar, iremos ao cinema. Porque depois do cinema, seria enfim noite. Noite escureceu. Passou o dia. Completou o ciclo. E este dia se quebraria com as ondas nos rochedos do arpoador. E este dia se quebraria com as ondas nos rochedos do arpoador. Tá? Do Rio de Janeiro, né? Na praia do arpoador. Então, eu vejo esse conto realmente como uma vitória, um conto diferente. E essa questão do laço, muito importante, né? Os laços de família. Aquele momento em que ela vê que os laços com a mãe dela não são legais, são nós, né? Não são laços, na verdade. E ela passa a querer criar esses laços na família. E parece que só até o marido, né? Depois de um momento ali bastante individualista, ele também começa a pensar na família. Beleza, pessoal? Chegou ao final da análise, né? Chegou ao final do vídeo, tá? Não se inscreveu no canal, ainda se inscreve. Tem muita coisa legal aqui neste canal, tá? Tem chegando quase a 1000 vídeos já aqui no canal, tá? Dá like aí se gostou, tá? Compartilha. Espero realmente que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!